Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o reverendo Bruno Santana, sirvo ao Senhor na 5ª Igreja Presbiteriana de Guarulhos e eu gostaria de mais uma vez estudar com vocês a respeito dos atributos de Deus. Dessa vez eu gostaria de falar sobre a soberania de Deus. Acompanhem comigo, meu irmão, com o coração cheio de devoção. Nós estamos falando a respeito do Deus que é supremo, Deus que é sobre toda a terra e que usa da sua supremacia, como nós vimos na semana passada, para governar todas as coisas. Nós estamos estudando a obra do pastor inglês Arthur W. Pink, Os Atributos de Deus, e esse atributo da soberania nós acreditamos que é o exercício da sua supremacia que nós estudamos no estudo passado. Ele é o Altíssimo Senhor dos céus e da terra, não sujeito a ninguém e não influenciado por nada, absolutamente independente. É isso que nós vamos expor a partir das Escrituras. Deus e sua soberania. A ideia é de que Deus age como lhe apraz, somente como lhe apraz e sempre como lhe apraz, e ninguém consegue frustrá-lo nem impedi-lo. Essa doutrina vem colocar Deus no lugar certo. Ela vem dizer que Deus é Deus de fato. Nós lemos em Isaías 40, verso 10, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. É o uso da supremacia de Deus, o fato dele ser Deus sobre todas as coisas, que ele usa para fazer a sua vontade. Lá em Daniel capítulo 4, verso 35, nós lemos, não há quem possa estorvar a sua mão, ou não há quem possa ir contra os seus desígnios. Efésios capítulo 1, verso 11, nós já temos lido algumas vezes nesse estudo, que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Não existe ninguém, não existe nenhuma outra vontade que haja quando existe a vontade de Deus. Examinando as Escrituras ainda, nós lemos em Salmos capítulo 135, verso 6, tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os seus abismos. A ideia de que não existe rival à majestade de Deus. Não existe nada que possa limitar o seu poder. Ele é imune a tudo quanto lhe é alheio. E esse é o limite que é imposto pela lei ou pela ordem que ele estabeleceu. Todos os homens, querendo ou não, estão debaixo da ordem, estão debaixo da lei de Deus. Já Deus está no seu trono soberano. Ele está acima de todas as coisas, ele é a própria ordem, ele quem estabelece todas essas coisas e por isso nós cremos que ele é perfeitamente bom, perfeitamente justo, porque ele é quem estabelece todos esses parâmetros. Em Isaías capítulo 45, verso 9, nós lemos, ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Deus ele é lei para si mesmo. Tudo que faz é bom, perfeito. Ele é maravilhoso, é correto, porque é ele quem estabelece. Agir contra a vontade de Deus, então, não é somente agir contra algo que ele planejou, é agir contra o seu próprio caráter, é agir contra os seus próprios atributos, é agir contra quem Deus é. Por isso que é uma ofensa tão grave o pecado. O pecado não é não fazer aquilo que alguém queria, o pecado é ir contra tudo aquilo que alguém é. Tudo aquilo que o nosso Deus Todo-Poderoso é. Nesse ensinamento existe grande relevância para a nossa igreja. Primeiro, sobre a responsabilidade humana, que nós muitas vezes nos perguntamos, mas onde é que está o homem nesse governo de Deus? O homem está debaixo da lei, o homem está debaixo das normas, das regras que o Senhor pré-estabeleceu e lhe cabe, e é sua responsabilidade obedecer. A ideia de que o crente é quem consegue fazer isso porque ele já foi abençoado. Não existe ligação entre a obediência do homem e a salvação e a redenção, porque todas essas coisas foram dadas por Deus, mas existe uma ligação direta entre aqueles que foram salvos, porque todos eles foram criados em Cristo para as boas obras, para que pudessem glorificar o nome do nosso Deus. Se você já é abençoado pelo Senhor, agora viva uma vida de acordo com a graça que te alcançou. A responsabilidade humana começa com a ordenação soberana do Deus Todo-Criador. Não existe aí a autonomia dessa lei, não existe autonomia dessa ordem universal que o Senhor pré-estabeleceu. Todos os homens estão debaixo da lei e todos eles, não importa se são cristãos ou não, estão responsáveis por obedecer à lei, e quando não obedecem às leis, estão debaixo de rebeldia, são encontrados como inimigos de Deus, estão destituídos
destituídos de sua glória. E por isso, meus irmãos, nós deveríamos então obedecer piamente à lei. Mas quem consegue obedecer piamente à lei? Ninguém. Meus irmãos, Deus, pela sua vontade, pela sua soberania, estabeleceu que alguns anjos e os homens estariam debaixo dessa possibilidade de cair, e que agora caídos são incapazes de buscar a Deus, de fazer algo que possa lhe dar vida, já que estavam mortos. É por isso que Cristo, o próprio Deus, perfeitamente justo, era totalmente necessário. Não existia uma outra possibilidade. Deus olha do céu e não vê ninguém. Por isso que o Senhor Jesus, ele vem para fazer o sacrifício que era necessário. Por isso, meus irmãos, nós somos colocados em Cristo. A nossa posição está baseada nessa posição incondicional que Cristo nos dá. Ele é quem tomou o lugar entre os injustos para que nós pudéssemos ser justos. Foi da vontade de Deus que nós fôssemos justificados. E assim, meus irmãos, chamados para as boas obras, só em Cristo Jesus podemos fazer alguma coisa que agrade a esse Deus Todo-Poderoso. Olhe para a palavra do Senhor com temor, porque é ela quem governa o nosso pensamento a respeito de Deus. Que esse pensamento a respeito da soberania de Deus possa nortear todas as suas ações, possa nortear o seu louvor, possa nortear a sua vida, possa te levar a um conhecimento ou um relacionamento com Deus mais estreito, sabendo que Ele é Deus Todo-Poderoso e que nós, como criaturas, devemos servidão e adoração. Ora ao Senhor nesse momento, glorificando o nome de Deus.